Em algum lugar da Europa, existe uma porta que ninguém consegue abrir, exceto em um dia específico do ano, quando ela se abre sozinha. E não, eu não estou falando de uma lenda urbana ou de um conto para assustar turistas. Estou falando de um fenômeno documentado, com testemunhas, com registros históricos e, o mais intrigante, sem nenhuma explicação conclusiva. Nos próximos minutos nós vamos investigar esse mistério, mas não com teorias da conspiração, e sim com fatos. E ao final, você vai entender por que algumas portas simplesmente não foram feitas para serem abertas todos os dias. A nossa história começa na cidade de Ribe, na Dinamarca. Fundada por volta do ano 700, Ribe não é apenas uma cidadezinha pitoresca. É a cidade mais antiga de toda a Escandinávia, e talvez por isso, uma das mais silenciosas sobre os seus próprios segredos. Bem no centro da cidade, ergue-se uma catedral imponente, a Catedral de Ribe, cuja construção começou em 1150. É um marco histórico, um lugar de fé e, para nós, o palco de um enigma secular. Dentro dessa catedral, existe uma porta, não é a entrada principal, cheia de detalhes e esculturas. É uma porta lateral, discreta, quase escondida. Depois, com a mesma lentidão misteriosa, ela se fecha novamente. E pode tentar o que quiser. Usar toda a sua força, ferramentas, alavancas, chaves. Ela não vai abrir, não até o próximo ano. No mesmo dia, na mesma hora. A primeira coisa que vem à mente é uma explicação física, certo? É o que as autoridades e alguns especialistas sugerem. A teoria oficial fala sobre dilatação térmica. A porta, com seus quase 900 anos de idade, é feita de uma madeira que reage ao ambiente. No solstício de verão, o sol atinge a parede da catedral em um ângulo muito específico, por um tempo prolongado. A temperatura sobe, a madeira expande, a pressão na estrutura diminui, e por um breve momento, a porta cede à gravidade. Faz sentido. É uma explicação elegante, científica. Mas há um grande problema com essa teoria, e ele não é pequeno. A curiosidade científica, claro, não se contentou. Em 1987, um grupo de engenheiros dinamarqueses conseguiu uma permissão especial para estudar a porta de perto. Eles passaram dias ali, realizando medições, análises estruturais, tirando fotografias com câmeras infravermelhas. Eles queriam encontrar a falha, o truque, o segredo mecânico por trás do fenômeno. A porta não tem fechadura. Nunca teve. Não existe nenhum mecanismo de travamento, nenhum pino, nenhuma tranca, nenhuma trava interna. Absolutamente nada. Ela simplesmente permanece fechada, imóvel, como se algo ou alguém do outro lado a estivesse segurando firmemente no lugar. A força que a mantém selada não é mecânica. Ela é outra coisa. Isso nos leva a outra pergunta. O que existe do outro lado? Durante aqueles breves 11 minutos em que a porta se abre, é possível espiar pela fresta. O que se vê é o início de uma escada de pedra, em formato circular, que desce para a escuridão. Ela leva a uma cripta subterrânea, uma câmara que, segundo arqueólogos, foi construída
antes mesmo da própria catedral, um lugar ainda mais antigo, enterrado sob o solo sagrado. Ninguém se atreveu a ir muito longe, a janela de tempo é curta demais. E o lugar não é exatamente convidativo. Mas em 1993, um historiador corajoso decidiu arriscar. Durante os 11 minutos em que a porta esteve aberta, ele desceu as escadas. Levava consigo uma lanterna potente e uma câmera. Ele contou 24 degraus de pedra, úmidos e gastos pelo tempo. E no final da escada, ele encontrou outra porta. Essa, também de madeira, também estava fechada, mas havia algo nela. Inscrições gravadas em latim medieval. Ele fotografou tudo o que pôde antes que seu tempo se esgotasse, e ele tivesse que subir correndo. A tradução dessas inscrições levou meses e revelou uma frase curta, mas arrepiante. Dizia: aqui jaz o que não deve ser lembrado. O que não deve ser lembrado. O que pode ser tão terrível, a ponto de merecer um aviso como esse, trancado em uma cripta dupla, sob uma catedral. Não sabemos o que há do outro lado da segunda porta. Ninguém sabe, mas nós sabemos de algo que aconteceu em Ribe, por volta da mesma época em que essa porta parece ter sido selada para sempre. Em 1348, a peste negra, a maior catástrofe da história da Europa, chegou à cidade. Os registros históricos de Ribe desse período são estranhamente incompletos. Eles indicam que algo terrível aconteceu na catedral. Um evento tão traumático que as páginas que o descreviam foram deliberadamente apagadas ou destruídas. Logo após esse evento misterioso, a porta superior, a que vemos hoje, foi selada. Mas não com uma fechadura comum. Ela foi selada com algo que os construtores medievais chamavam de interdição espiritual. Pode ser apenas superstição. Pode ser uma forma de engenharia oculta que perdemos com o tempo. Ou pode ser uma coincidência astronômica e geológica, incrivelmente precisa. Seja o que for, alguém, por volta de 1350, decidiu que essa porta deveria se abrir apenas uma vez por ano, por um breve momento. E o mais impressionante é que funcionou. Por mais de 675 anos, o ritual se repete. Hoje, milhares de turistas visitam a Catedral de Ribe, todos os anos, completamente alheios ao fato de que estão passando a poucos metros de um dos maiores mistérios não resolvidos da Europa. Mas todo dia 24 de junho, às 3h37 da tarde, os moradores da cidade, especialmente os mais velhos, param o que estão fazendo. Alguns olham para os seus relógios, outros simplesmente ficam em silêncio. Escutam? Eles escutam o eco distante de um segredo que não foi feito para ser completamente revelado, apenas para ser lembrado. Uma vez por ano. A questão, no final das contas, não é por que a porta se abre. A ciência pode um dia encontrar uma resposta para isso, combinando física, geologia e astronomia de uma forma que ainda não compreendemos. A verdadeira pergunta, a que realmente importa, é outra. O que aconteceria se, um dia, ela parasse de abrir? Ou pior, o que aconteceria se um dia ela se abrisse e não se fechasse mais? Obrigado por assistir. Se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!